como eu posso melhorar a imagem no meu aparelho. Então, são alguns conhecimentos que eu acho que são básicos que mudam muito na qualidade da imagem. Primeiro, quando a gente pensa na resolução espacial do tomógrafo. Então, são algumas informações que tá ali, ó, no manual do aparelho. Eu sempre brinco com os meus alunos, na aula de PAN já, eu começo a colocar prints do manual dos aparelhos. Print do manual da Cavo, print do manual da Dabi, print do manual do Sirona, porque nesses, lá tem todas as informações que você vai precisar para saber como o teu aparelho funciona. Lá tem tamanho do seu ponto focal, tempo de exposição do aparelho, tempo de resfriamento do aparelho, que muitas vezes ele não é respeitado, a questão de resolução espacial, quantos bits o teu aparelho vai trabalhar, qual que é o sensor que ele utiliza, qual que é a resolução que ele vai gerar da imagem, porque às vezes não adianta você querer uma alta resolução espacial se o teu aparelho não trabalha para aquilo, ele não tem um sensor para trabalhar daquilo, ele não tem um detector com um tamanho de pixel adequado, com bits adequado para estar com uma resolução de imagem legal. E os outros parâmetros, como voxel, número de projeções, tempo de aquisição e os fatores elétricos, que é o KVP e o MA, a gente pode alterar no pós-processamento ou pós-processamento não, desculpa, no pré-aquisição. Então, o tomógrafo já está lá e é só você configurar ele para ele trabalhar dessa maneira. Então, essas configurações, a gente tem que pensar muito na indicação. O que o meu dentista quer ver e como eu vou chegar naquele ideal. Então, a primeira coisa que a gente precisa escolher na hora da aquisição é com relação ao FOV. Eu vou trabalhar com FOV limitado ou eu vou trabalhar com FOV estendido? O que eu preciso ver? Qual é a área que eu quero ver? Então, por exemplo, se eu penso num FOV estendido, eu estou pegando um jardim completo. Mas aí, se eu tô com um probleminha na região do miolinho da flor e eu quero ver aquela região com mais detalhe, nesse FOV estendido eu perco definição. Então, para essa situação, eu já precisaria de um FOV pequeno, porque aí eu tenho alta resolução de áreas pequenas. E eu consigo chegar no diagnóstico. Então, na prática, como que isso funciona? Ó, nós temos o mesmo dente feito em 2 protocolos diferentes. Então, aqui é no FOV estendido e aqui é no FOV pequeno. Então, no FOV estendido eu dei zoom para chegar nessa região e no FOV pequeno ele já me dá essa região com essa resolução. Então, eu estou perdendo detalhamento da região, tá? Porque eu quero ver o dente 11 com muito detalhe, porque eu acho que meu paciente está com problema no dente 11. Então, eu vou escanear só a região do dente 11. Ou se eu vou fazer planejamento de implante de arcada completa, aí eu pego a arcada completa e quando eu chego numa região que eu preciso de mais detalhe, deixa a desejar um pouquinho o diagnóstico. E outra questão que influencia muito na resolução é a questão do voxel. Então, o voxel, ele é a menor unidade do exame volumétrico. Então, lembra quando vocês compraram um celular? Então, quando você compra o celular, você vê, nossa, olha, a minha câmera tem não sei quantos megapixels. Então, o que acontece? A tua câmera, ela tira foto com um pixel minúsculo. E o voxel é a união de 3 pixels para a gente ter o volume. Então, na tomografia computadorizada, o voxel ele é isotrópico. O que isso quer dizer? Que x é igual a y e é igual a z. E o voxel é ele que determina a espessura de cada fatia. A espessura da fatia que o aparelho vai fazer do teu paciente. Porém, o voxel ele pode ser alterado no pós-processamento. Então, como funciona? Por exemplo, eu consigo fazer uma aquisição com o voxel 0,15
E na hora da reconstrução, eu posso usar um voxel 0,30, se for conveniente para mim, tá? E uma coisa que já está extremamente sedimentada na literatura e no dia a dia é que o voxel ele é diretamente proporcional ao FOV. Então, como que isso funciona? Se eu uso um FOV grande, eu vou usar um voxel grande. Se eu uso um FOV pequeno, eu vou usar um voxel pequeno, tá? E o que eu trouxe para ilustrar bem essa questão do voxel é o Super Mario. Então, antigamente, o Super Mario, ele tinha pixels grandes e hoje em dia ele tem pixels pequenininhos. Então, nós ganhamos em detalhamento do Mario. Tenho mais detalhamento e maior resolução de imagem atualmente do Mario. Então, é basicamente isso. A gente trabalhando com um voxel menor, maior resolução de imagem. E o voxel, ele está diretamente ligado ao tamanho do FOV, tá? Então, se eu tenho um FOV 4 por 3 e um voxel de 0,25, consequentemente, eu vou ter 240 fatias no meu volume. Então, 240 frames do meu exame. E todas essas informações, elas constam para nós nos projetos. Depois eu vou até mostrar para vocês como que a gente acha esse tipo de informação no Imagem Studio. Então, eu tenho a resolução espacial da minha aquisição, o tamanho do meu pixel dessa resolução, o tamanho do voxel, a data que foi feito o estudo, é uma tomografia computadorizada, foi feito no tomógrafo da Image of Science, então é um tomógrafo da Acavo. Aí eu tampei os dados do paciente, né? Um paciente do sexo masculino. Vem todas essas informações para mim dentro do software. Isso que é super importante. Outro fator que altera muito a questão da resolução de imagem, da qualidade de imagem, são os frames. Alguns tomógrafos permitem essa alteração de frames na pré-aquisição, e outros tomógrafos, eles alteram o número de frames de acordo com a configuração que a gente coloca no aparelho. Então, quanto maior o número de projeções, melhor a qualidade de imagem. E esses números de projeções também dependem se o tomógrafo vai fazer meio giro ou giro completo. Se a gente trabalha com maior número de projeções, maior a dose de radiação também, porque aumenta o tempo de exposição. E aí a gente tem que pensar e sempre pesar o tempo de aquisição com o tipo de incidência. Então, se eu estou aumentando o número de frames, aumenta o tempo de aquisição, aumenta a dose. Qual que é o objetivo desse exame? Eu estou fazendo um exame para uma análise de pré-implante, planejamento pré-implante. Eu não preciso de tanto detalhamento, então eu não preciso de um exame com muitos frames. Ou às vezes você quer fazer uma aquisição e teu paciente tem algum problema sistêmico que dificulta ele ficar parado no tomógrafo por muito tempo. Então você tem que pensar numa aquisição que seja rápida. Porque é melhor você perder um pouquinho de qualidade, mas eu tenho um exame que não tem artefato de movimento, do que você tentar pegar aquela imagem com maior qualidade possível e ela chegar com artefato de movimento. Então, às vezes, o meu paciente, ele tem mal de Parkinson. Eu quero fazer um exame nele rápido, para ele não ficar tenso, para ele não passar pelo estresse de ficar repetindo o exame. Então, eu vou tentar fazer o exame mais rápido possível, com uma qualidade de imagem suficiente para chegar num diagnóstico. E, por último, eu trouxe uma discussão sobre os conceitos de dose. Eu tenho certeza que quem se formou mais próximo da minha época aprendeu na graduação o conceito de ALARA, né? Que é você usar a dose mais baixa possível para aquele paciente.
E já desde 2015, esse trabalho é de 2015, ele já propõe a alteração do termo para ALADA. E o que seria o ALADA? É você usar uma dose suficiente para o diagnóstico. Esse conceito de ALADA, ele vem junto com a tomografia de alta resolução. Por quê? A hora que a gente trabalha com essas imagens de alta resolução, consequentemente as doses são mais altas, e você consegue fazer isso, você consegue chegar num diagnóstico, por exemplo, de fratura radicular, e aí justifica aquela dose que você usou. E hoje em dia eu sou adepta a esse conceito do ALADA, porque fala assim, eu não vou irradiar tal pessoa, porque não vou chegar no diagnóstico. Não, então, já que aquele paciente vai receber uma dose de radiação, vamos fazer uma dose, vamos fazer aquela dose valer a pena. Então, vamos fazer um exame direcionado para aquela indicação, para aquele paciente, para aquela condição, e a gente conseguir fechar um diagnóstico adequado. E tirar essa impressão de que não adianta pedir tomo para fazer diagnóstico de fratura, porque sempre vem que é artefato. Então, a gente tem que mudar também um pouquinho esse pensamento do dentista clínico e mostrar para ele que um exame bem feito, a gente chega no diagnóstico adequado.